Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso debate. Hoje eu estou aqui com duas queridas. Na verdade, essa semana praticamente é uma semana da mulher, né? Acho que só não é mais porque a gente tem dois intrusos aqui, que amanhã o doutor Felipe e na sexta o Vinícius. Mas fora isso, é uma semana dedicada às nossas mulheres maravilhosas. E, já estamos aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, certo? Porque eu vou chamar as meninas aqui, a gente vai conversar. Mas você que quer assistir pelo YouTube, você que está aqui no Instagram e quer assistir pelo YouTube, você pode clicar no link da minha bio. Vou até colocar assim, link do YouTube na bio, tá? Porque aí você pode entrar, assistir pela sua televisão, porque aí tá mais, como é que chama? Tá mais estável a internet, tá? Então, vai chegando. Vai fazendo coraçãozinho aí, porque eu já vou apresentar as meninas. Hoje o nosso tema é um tema que rende algumas polêmicas para algumas pessoas. Por quê? Porque a gente vai falar sobre como enviar o orçamento, né? Como você pode enviar o orçamento para o seu cliente. E o que isso quer dizer? Que existe orçamento online, existe orçamento presencial, existe orçamento de todo jeito. Né? E as meninas aqui, cada uma tem a sua maneira de enviar orçamento, e eu vou chamar, e assim, já prepara o pessoal tá chegando aqui, tá entrando, já prepara aqui o coraçãozinho, porque eu vou apresentar minha primeira convidada. Esta convidada aqui, na verdade, eu sinto um carinho tão grande por ela, porque toda vez que ela fala comigo no WhatsApp, ela fala assim, como é que é, meu Deus? Oi, criança? Não, pera lá. Peraí que eu vou até pegar. Oi, menininha. Oi, garotinha. Ela fala pra mim, oi, garotinha. Gente, eu sinto ela quase que uma mãe. E aí eu vou chamar ela aqui. Cadê? E eu quero que vocês a recebam com muitos corações. Você que está no Instagram, você que está aqui no YouTube também, que é a Vânia Rodrigues. Cadê a Vânia? Oi, Vânia. Seja bem-vinda aqui. Entendeu? Não, tá tranquila aqui. Vou apresentar agora a minha segunda convidada. Esta segunda convidada, gente, é um amor de pessoa. É uma coisa, assim, que é fofa demais. Que eu olho, assim, eu tenho vontade de colocar no colo. Tem um sotaque maravilhoso. Que eu amo este sotaque dela. E eu mando áudio para ela. E ela fala assim, que risada mais gostosa. E Gabi! Bem-vinda, nosso tema de hoje é sobre a solicitação de orçamento. Né? Eu vou até colocar aqui no linkzinho, aqui no comentário aqui no Instagram, que é como enviar, apresentar o seu orçamento. Eu separei aqui algumas perguntas que eu quero que as meninas respondam o quê? Concordo, não concordo e quero a opinião. Porque eu já sei que vocês têm opiniões diferentes. Na verdade, eu sei que eu também tenho opinião diferente. Né? Então, vou fazer a pergunta aí. A gente pode começar já? Bora lá. Pode? Então tá. Nosso tema hoje, né, é sobre como enviar o orçamento. Nosso tema hoje, né, é sobre como enviar o orçamento. Como enviar o orçamento, tá? E aí, eu separei aqui algumas perguntinhas, e a primeira que eu vou fazer é a seguinte: orçamento online. Orçamento online. Você envia ou não envia? Qual a sua opinião, Gabi? Ou não envia? Qual a sua opinião, Gabi? Então, até a pandemia começar, muita coisa mudou depois dela, né? Antigamente, realmente, eu não enviava, porque como eu moro no interior, aqui a gente é muito acolhedora, a gente gosta muito, né, de um dedinho de prosa. Então, eu confesso que eu tinha sempre esse costume de querer agendar para conhecer o casal, entender o sonho dele, etc e tal, e eu não passava online de jeito maneira. Mas devido à pandemia, a gente teve que se adaptar, né? Então, assim, a diferença de simplesmente mandar
um orçamento é o quê? Eu sempre tenho uma troca inicial com o casal, né? Eu sempre, mesmo que seja pelo WhatsApp ou por telefone ou uma reunião online, eu gosto de conhecer eles, entender o sonho deles, entender o que eles realmente precisam. E depois eu mando, sim, uma prévia falando dos nossos planos, né? É como se fosse assim, uma apresentação do meu trabalho e explico que os nossos planos começam a partir de X mil reais. E aí, se eles tiverem interesse, a gente agenda para poder fazer, ou seja a reunião online ou a presencial, para eu poder explicar direitinho e passar os valores certos. Porque, assim, por mais que eu trabalhe com 3 planos, ele pode ser alterado, né, o valor, de acordo com a realidade de cada evento, com a realidade da quantidade de convidados, quantidade de padrinhos, quantidade de atrações. Então, eu realmente gosto de conhecer cada um antes de estar enviando. Então, Gabi, pera lá. Então, quer dizer que tu envia o orçamento online, só que tu diz que é a partir de tanto. Tu não envia os valores fechados, é isso? Isso, eu mando a apresentação do cerimonial, que junto com a da apresentação do cerimonial vem uma apresentação prévia dos meus pacotes, né, dos planos que a gente trabalha. E aí eu explico para eles, né, o que é a diferença de cada um e que eles começam a partir de X mil reais, dependendo da realidade de cada evento. Então, assim, se for uma festa para 200 convidados, é um X números de assistentes. Se for para 400, eu tenho que aumentar. Se for um evento dentro da cidade, é um valor. Dependendo da distância do sítio, pode ser outro, né? Então, eu falo que é a partir de X mil, mas que a gente tem que conversar para eu entender igual. Uma festa que eu tenho uma banda é uma forma de trabalhar. Agora, a maioria dos nossos casamentos aqui, eles estão com mania de colocar 3 bandas. Então, eu já tenho que aumentar um pouco mais a minha equipe para ficar uma só por conta de cuidar de camarim, de horário, de limpeza, de tudo, né, das bandas. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E muitas vezes os casais não entendem essa diferença, né? Eles acham que muitas vezes, né, as menininhas de preto ali para sorrir, correr atrás do véu da noiva, do vestido e das fotos e tá tudo certo. Então, é muito importante a gente saber explicar isso para eles. E eu acho que quanto mais contato presencial você tiver com eles, melhor, né? Então, assim, Gabi, você manda de lá, na lata, oi, tudo bem? Quanto que é o seu orçamento? Não, eu não mando. Eu sempre mando um áudio, eu tenho um vídeo com a minha apresentação, então eu sempre estou tentando fazer essa troca, né, para eles poderem entender melhor o valor do meu trabalho e não querer simplesmente o preço final. Certo. Vânia, você, orçamento online, concorda com orçamento online ou não? Vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho? Sim. Tá. Orçamento online. Hoje é o que tem para fazer, né? Não tem nem como não concordar. Hoje é a saída, né? Mas enfim, concordo. Respondendo a sua pergunta bem direta, super concordo. E acho que o que vai acontecer. Mas como é que tu faz? Uma tendência muito forte daqui para frente. Porque a Gabi falou que ela envia o preço a partir de tanto, né? Como é que tu envia teu orçamento? Eu não envio. Então, como é que tu faz online, mulher? Vai, explica aí para todo mundo. Bom, na verdade é o seguinte, eu adaptei o online para o jeito que eu me sinto confortável em apresentar minha proposta para os noivos. Então, eu peguei o jeitão que deu certo, né, nesses 20 anos e adaptei para o online. Então, eu só mando a minha proposta para os noivos depois que eles me escutam, depois que eu falo de cada serviço que eu ofereço para eles, depois que eu faço uma reunião com eles. E essa reunião Isso online. Tudo no online. Isso tudo no online. Tu faz questão de marcar uma reunião online. Exatamente. Certo. E
Eu achei muito interessante, né, quando você chamou a gente para esse debate e fiquei um pouco preocupada, porque eu até te falei, né, mas Jéssica, acho que a gente faz diferente. Ela, não, mas é para isso mesmo, eu quero que... Eu falei, não é melhor você me dar outro tema? Ela, não, eu quero que você fale que faz diferente de mim mesmo. Eu quero esse tema. Então, assim... Eu quero este tema. Até porque a gente não tem o jogo do certo e errado aqui, né? O jogo aqui é o resultado, né? Então, exatamente. É muito interessante todo mundo ouvir todas as possibilidades e testar, né? Porque o empreendedor, a cabeça empreendedora, ela está sempre pensando em o que eu posso melhorar, o que eu posso testar, e ouvir 3 pessoas, ou, né, a gente falar que faz diferente, é uma riqueza de informação, porque você pode falar, opa, esse jeito da Gabi aí, eu me identifiquei, eu acho que isso tem a ver comigo, eu vou testar isso. Deu resultado? Intensifica, faz melhor. Deu errado? Muda. Muda, porque e era isso que a gente estava falando ontem. A gente quiser, a hora que a gente quiser. Ontem a gente tá, gente, vem para cá pro YouTube, tá? O link tá na bio, venha pro YouTube, porque a gente não tá conseguindo colocar elas aqui, mas aqui no YouTube tá normal, tá? Então vem pro YouTube que tá melhor, vou deixar a live aberta aqui só para os desavisados entrarem, tá? Mas vem pro YouTube que é melhor, tá? Uma coisa que a gente estava conversando ontem, que eu estava aqui com a Kézia e com a Maíra, foi justamente isso, que são formas diferentes de trabalhar, e a gente comentou exatamente isso, que não tem um erro. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, não, isso está errado, isso não é, não. São formas diferentes de trabalhar que você, que quem está assistindo, precisa se adaptar a essas formas de trabalho. Eu acho que a forma da Vânia é a que funciona melhor para mim. Eu acho que a forma da Gabi é a que funciona melhor para mim. Por quê? Porque ontem a gente estava conversando sobre negociação de orçamento. Então, o que é negociável no seu orçamento? O que você negocia no seu orçamento? Você negocia recepcionista? O cliente pediu desconto, você vai negociar diminuir recepcionista? Eu não negocio. Só que quando a gente trabalha alguns pontos, alguns planos, né? E quem está aqui vai assistir a live de ontem, que foi muito legal, a gente chegou a uma conclusão, nós 3, que era o quê? A gente não negocia nada. Porque a gente tem planos de serviço justamente por isso, que cada plano atende uma necessidade, né? E em relação à questão do orçamento online, eu tenho alunos que não se sentiam nem um pingo confortável em enviar o orçamento antes. E que hoje acharam ali uma maneira e já enviam. Eu tenho alunos que até hoje não enviam de jeito nenhum o orçamento online. Mesmo tendo a técnica, mesmo tendo passo a passo, mesmo tendo tudo, a pessoa não envia. Né? Porque existem formas e formas. E quando a Vânia falou assim, mas Jéssica, tu não quer chamar outra pessoa para esse tema? Eu disse não. Eu quero realmente quem faz diferente. Porque a Gabi já falou que ela envia os preços a partir de tanto, né? Então, é um tipo de opinião. Eu tenho uma apresentação. Uma apresentação. Onde eu falo da minha empresa, de mim, e a diferença dos 3 planos. Né? E aí, ao final, a gente fala, os nossos planos começam a partir de X mil. Por quê? Apesar de que, graças a Deus, hoje a maioria das pessoas que vem atrás do nosso cerimonial já nos conhecem, já sabem que a gente acaba sendo o cerimonial mais caro daqui da minha cidade, porém, graças a Deus, também o mais qualificado. Então, assim, eles já têm uma noção, né, que a gente vai ser um pouquinho mais caro que talvez os outros. Desculpa, a moto passou. Mas eu gosto que eles já tenham uma ideia, porque às vezes é uma pessoa que está querendo um cerimonial de R$2.000 e eu não tenho um plano que vai atender, né? Então, assim, eu gosto de já deixar claro a partir de quanto que é e que isso pode ser ajustado de acordo com a realidade de cada cliente, né? Do que ele realmente precisa e tal. E aí, a partir da pessoa já sabe o valor inicial dos meus planos e tem interesse de marcar a reunião, então eu não perco tempo, né? Que a minha reunião costuma ser em média de 1h30, 2 horas. Então eu não perco tempo ali, vou jogar 2 horas do meu dia fora apresentando para uma pessoa que às vezes não vai poder, né, pagar. Claro, e é isso que eu digo com orçamento online. Tem condições, mas abre mão, que quer tanto a gente que paga, né? Então é um risco que a gente corre, né? Já falando de antemão. E é isso que eu digo do orçamento online, porque hoje, eu não reúno, e esse é um ponto diferente meu da Vânia,
né? Eu não reúno com quem não sabe o preço que eu cobro, o valor que eu cobro, porque eu gasto 2 horas numa reunião. Eu não consigo fazer reunião de 1 hora. Então, eu prefiro já fazer uma reunião com quem já sabe o preço, porque é uma reunião de fechamento de contrato. Não é uma reunião para eu apresentar e ter que convencer a pessoa... Gabi, e ter que convencer a pessoa de alguma coisa. O Instagram aqui, tô apanhando da minha webcam. Eu super respeito, claro, né, gente? E todos nós aqui respeitamos todo o jeito de trabalhar. Eu queria só colocar um ponto, assim, eu acho que nós três, até pelo tempo de estrada que nós temos, toda a construção que a gente fez ao longo desses anos, que inclusive nos capacitou a hoje estar com um curso online ensinando as pessoas a fazer isso, eu queria falar um pouquinho com as pessoas que estão nos assistindo, que ainda não chegaram, de repente, no nível de fazer algumas coisas. Por exemplo, a Jéssica, quando ela fala, eu não faço reunião sem o cliente saber meu preço. Pô, a Jéssica não tem tempo para perder com um cliente que não é o cliente que paga o valor dela. Então, chegar nesse nível é simplesmente uma delícia. É simplesmente maravilhoso. Então, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, talvez precise passar pelo que nós passamos, no sentido de, cara, você tem que fazer muito orçamento, até para você ficar mestre e dar o show na hora da sua apresentação, conseguir argumentar cada serviço que você oferece para o seu cliente. Sim. E isso, se eu perguntar para a Jéssica, perguntar para a Gabi, foram anos e anos e anos de muito atendimento, de muita estrada, de muita caminhada. Para quê? Para chegar ao nível de falar, hoje eu escolho. Então, eu vou me colocar agora... Mas eu vou cortar um pedacinho, Vânia, que eu preciso falar. E a gente falou sobre isso ontem, que foi em relação a posicionamento, né? Porque eu apresento orçamento online, eu envio minha apresentação pelo WhatsApp, e-mail, enfim, antes de surgir esse boom do WhatsApp, desde 2013. Eu já enviava, não era como uma apresentação minha de agora, que é toda trabalhada nos gatilhos mentais e todo o negócio, não. Mas eu já enviava a apresentação, eu já reunia com quem sabia o preço que eu cobrava. Mas eu acho que era muito uma questão minha de visão. Como eu disse, assim, quando veio a pandemia, quando veio tudo, eu não tive aquele desespero, mas por causa disso, porque eu já sabia como trabalhar online com o cliente, né? Então, assim, eu acho que tem muito mais a ver com posicionamento e como você se sente confortável também, né? Porque às vezes a pessoa realmente não tem segurança de passar ali o orçamento. Porque agora... eu acredito na construção da experiência e que transforma a gente no empreendedor que a gente é. Por exemplo, a Jéssica, antes de se tornar uma cerimonialista, ela já tinha uma estrada, ela já estava envolvida com o marketing, então é óbvio que a facilidade e o desenvolvimento dela é maior. Eu só quis aqui, com esse comentário, me colocar no lugar daquela cerimonialista que está começando, ou que tem pouco tempo de estrada, que ela precisa, é interessante que ela passe por um processo de, inclusive, chegar ao ponto de identificar quem é o cliente que eu quero atender e quem é o cliente que não é o cliente da minha empresa. E eu super concordo com o posicionamento, mas eu acredito que posicionamento também é uma construção. E não é uma construção que acontece da noite para o dia. A pessoa constrói isso. Então, hoje, né, como eu me coloco como uma profissional que estou ensinando, inclusive tirando a minha empresa do mercado aos passos de tartaruga, porque a pandemia não deixou fazer isso na época que eu planejei fazer, porque o meu foco total vai ser realmente profissionalizar cerimonialistas e não executar casamentos, né? Então, a minha intenção é essa. Então, eu preciso me colocar no lugar dessas pessoas que precisa aprender a se posicionar, precisa aprender a construir posicionamento no mercado, e acho que sim, é muito importante essa profissional atender todos os tipos de clientes que procura, até porque a gente passou por isso, nós atendemos todos os perfis de cliente, nós atendemos todos os tipos de clientes. Para quê?
para chegar no ponto que nós estamos hoje de falar, cara, tem noiva, por exemplo, quando eu pergunto o teto que eles estão pensando de gastar para o evento, eu mesma falo para eles, olha, eu não sou cerimonial que está compatível com o valor total da festa que vocês estão dispostos a gastar. Então, isso é não fazer o cliente perder tempo. Mas a minha experiência em Brasília, das minhas estatísticas, me mostrou que vários, e foram muitos casais, que diante da minha proposta falou para mim o seguinte, se eu soubesse o seu valor antes de te ouvir, eu nem teria te ouvido. Então, a sua apresentação que me fez entender que o teu preço tem valor no serviço que você vai oferecer. E aí eu consegui fazer o quê? Eu consegui mostrar para o cliente que ele poderia pagar aquele valor. Porque se ele simplesmente recebesse a minha proposta ou soubesse da média dos meus valores, talvez seria uma oportunidade que eu teria perdido ali de apresentar. Então, é a minha experiência. Então, eu só acredito que todo profissional, em qualquer empresa, qualquer negócio, que ele busca posicionamento, a primeira coisa que ele tem que entender é em que momento ele está e o que ele tem que fazer para ir para o próximo nível. Então, é claro que todos nós aqui gostaríamos de falar para o cliente, olha, meu preço é 15 mil, você quer, não quer um abraço. E deixa vir o próximo que quer. É claro que todo mundo quer chegar nesse nível. Até mais, né? Aqui em Brasília tem cerimonialista que cobra 28 mil reais para estar no evento, e eu sei de profissionais aí no mercado no Rio de Janeiro que cobra 40, e aí vai, né? E claro que a gente pode buscar isso e todo mundo pode chegar a esse nível. Mas nós, como professores, né, nos colocamos, a gente muitas vezes olhar para a caminhada que os nossos alunos ou que os nossos seguidores estão. Ontem, por exemplo, a gente, né, a gente morreu de rir aqui, né, eu aqui sozinho, vocês três, do valor de R$600 para o cerimonial, né? Pô, não, R$600, gente, R$600 não tem aqui. Então, para muitos profissionais, fala assim, eu não pego por 2 mil, eu não pego por 3 mil, eu não fecho o casamento por 4 mil de jeito nenhum, porque o meu preço é isso. E tá tudo bem. Porque eu acho que é uma caminhada mesmo. Eu entrei no mercado, todo mundo já começou. E todo mundo já começou com valor baixo. Porque o meu primeiro valor de cerimonial foi R$300. Eu também. E eu mostrei... Eu recebia 150. R$300. E eu até mostrei o meu contrato, meu primeiro contrato, eu mostrei aqui uma vez, aqui pelos stories, eu mostrei que eu cobrei R$300. Mandei fazer 3 camisas iguais para os 3 recepcionistas, paguei R$50 para cada uma delas, então 150 já foi para as auxiliares de cerimonial, e gastei parece que R$25 em cada camisa para elas. Aí 25, 50, 75, ou seja, eu não ganhei nem a metade do valor que eu tinha cobrado. Né? Todo mundo já passou, né? E uma coisa que a gente deixa muito claro aqui para todo mundo que está nos ouvindo é que a gente respeita muito o momento que você está passando na sua empresa. E a gente acredita na construção desse posicionamento, na construção da sua empresa, na construção do seu negócio. E é por isso que, muitas vezes, a gente traz algumas informações aqui que talvez até desanima alguns cerimonialistas. Assim, meu Deus, se eu começar a mandar que meu preço é 5 mil direto, ninguém vai fechar comigo. E o que eu acho que tem que ser feito? Como a gente falou no início, testa tudo. Testa todas as possibilidades. Eu acho assim que, principalmente para quem está começando, a reunião presencial é uma escola, né? Então, assim, cada cliente, cada pergunta, cada dúvida, cada imposição do cliente, você vai aprendendo para nas próximas apresentações você ter mais segurança, né, e se sair melhor. Eu lembro direitinho, o primeiro casamento assim, mais chique que eu ia fazer, que era com um decorador que eu sonhava em trabalhar, ele veio me pedir indicação de vinho. Gente, eu não entendia nada de vinho. A partir daí, o que eu descobri? Eu precisava entender de vinho, de espumante, de uísque, de bebida, coisa que eu não sabia que eu precisava saber. Tem muitos cerimoniais que falam que a gente não tem obrigação de saber nada disso. Eu já sou o contrário. Eu acho que o cerimonial... Acho que a gente tem que saber. De saber um pouco de cada coisa. Você não precisa ser expert. Ser um especialista, exato. Mas você precisa saber orientar o seu cliente com relação a tudo.
Então, assim, em relação a data, em relação a flores, em relação a bebidas, estilo de vestido, marca, tudo você tem que ter uma noção. E muitas vezes, com a sua reunião presencial, você aprende muito, né? Quantas vezes eu estava em reunião e a noiva falava assim, eu fechei meu vestido com estilista tal. Nunca, nem sabia quem era. E eu ficava com o nome daquele estilista na minha cabeça a reunião inteira. Aí eu anotava, escrevia, chegava para pesquisava, mas na frente dela, que bacana, não, ele é ótimo e tal. Então, tipo assim, e é horrível você ter que fingir uma coisa. Então, eu acho assim, primeira coisa que eu aprendi nessa reunião desse casal rico lá que eu falei, casal rico, de falar, que eu não sabia, porque é muito pior você querer mostrar que você é algo que você não é, né? Então, eu tive a humildade de falar, eu lembro direitinho, Glauber, eu te peço desculpas, mas eu não tenho ideia bufas de vinho, mas eu vou aprender, eu vou conversar com algumas pessoas que sabem e eu vou poder te orientar. Você me dá uma semana? E a partir daí eu comecei a estudar e aprendi. Então, um outro casal rico que veio a me procurar, quando eles tocaram no assunto de vinho, eu falei, olha, já entendi sobre os vinhos. Eu acho que isso dá certo, eu acho que isso não dá. E isso agrega valor para o nosso trabalho, né? Então, eu acho que principalmente para quem está começando, eu falo assim, que hoje eu envio, mas talvez porque a gente não está mais, aqui nós estamos em lockdown, a gente não está podendo fazer nenhum tipo de reunião, que eu tô quase morrendo já. Sim. Então, mas eu gosto do presencial. Eu gosto de explicar o nosso diferencial e tudo pelo WhatsApp, e eu faço o possível e o impossível para agendar essa reunião. Porque eu acho que aquela troca de empatia, aquelas dúvidas que a gente tira ali de graça para eles, né? Faz a gente conquistar eles sempre muito mais do que só mandar o valor. Então, eu mando, mas eu sou do time da reunião presencial. Da reunião presencial. Eu gosto que eles tenham uma ideia, porque assim, então, eu já tive... Desculpa, pode falar. Pode falar, Vânia. É que eu acabei não respondendo a pergunta. Da Jéssica, né? Então, assim, Jéssica, eu levo o cliente para o WhatsApp, forço uma reunião online e fecho o contrato. O meu processo é esse. Aí já fecha o contrato presencial, ou tu fecha o contrato online, porque a gente vai falar sobre contrato online também, tá? Online, já começa a trabalhar o cronograma. Online. Tem casal que eu não conheço até hoje, tem 4 meses de que eu não vi um casal até hoje. Eu até cheguei a comentar uma vez que quando eu comecei a fazer a apresentação online, foi justamente porque eu trabalhava com marketing, eu trabalhava com blogueiras de moda. E para elas fecharem parcerias com as empresas, elas tinham que apresentar uma coisa chamada Media Kit, que é uma apresentação onde fala quantos seguidores tem no Instagram, quantos likes, quantos não sei o quê, quanto tempo de trabalho, quanto é cada post, quanto é cada story, né? Porque nem tinha story e tal, mas quanto era cada coisa, os números que elas alcançavam. E foi quando eu pensei assim, por que eu não posso fazer isso para o evento? Porque qual era a dificuldade que eu começava a enfrentar? Como eu era nova, eu comecei com o evento com 18, 19 anos. Então, as pessoas custavam a confiar em mim por eu ser muito nova. Essa era a primeira barreira que eu tinha. Né? A cara de novinha, magricelinha e tal, né? Tinha essa questão. A outra coisa é que as pessoas começavam a me pedir foto. E eu vim de uma época, que é a mesma época de vocês, que já tem aí mais de 10 anos, a Vânia já tem 20, né, poucos anos aí, onde a gente não tinha um WhatsApp da vida que passava... que a gente podia enviar foto à vontade. Então, o cliente pedia foto, e aí eu tinha que dizer assim, vai lá na minha página do Facebook. Eu, na época, não era nem Facebook, na época era o Orkut. Eu dizia assim, vai lá na minha página do Orkut, porque a gente não tinha nem como enviar, nem como pegar o link e mandar para esse cliente, porque não tinha conversa no WhatsApp. Era no telefone e falava assim, não, olha, no meu álbum de fotos, você pode ir lá no Orkut, que tem um álbum lá, só de fotos de casamento, só de fotos de 15 anos. E aí, quando eu pensei nisso, eu disse assim, cara... eu lembro que as primeiras apresentações que eu enviei, eu dizia assim, olha, na minha apresentação tem várias fotos para você ver, porque era o que chamava a atenção do cliente. Ele não tinha que sair de um lugar para ir para outro, né? Então, quando eu comecei a adaptar esse para o online...
Eu pensava justamente nisso. Por quê? Porque quando o cliente encontrava comigo pessoalmente, eu não aparentava autoridade. Não era nem que eu não tivesse, não era nem que eu não conhecesse, eu não aparentava, porque como eu era muito novinha, como é que eu ia explicar para um cara que vai casar, que é mais velho do que eu ia dar conta do evento dele? Então eu tinha que fazer esse cliente entender o meu serviço antes dele me ver pessoalmente. Entendeu? Então, é por isso que eu digo que você também tem que olhar a sua realidade, né? Você tem que olhar como é que esse cliente vai te chegar, como é que você vai chegar nesse cliente. Hoje, e há muitos anos, na verdade, eu faço esse envio de orçamento online, mas hoje eu já adaptei completamente a forma. E tem uma coisa que a gente estava falando sobre precificação, que eu comecei a fechar mais eventos quando eu aumentei o valor do meu cerimonial. E aí a pessoa fica assim, como? Você deu valor ao seu serviço, né? E faz a pessoa questionar até. Eu acho que faz o cliente questionar também. Por que o cerimonial dela é esse valor? O que tem nesse cerimonial para ser nesse valor? A pessoa às vezes até quer conhecer, porque quando a gente está equiparada ali com os de 300, 400, 600 mil reais, né? A gente não tem diferença. Agora, quando pega uma de 1.000 e pega ali a outra de 7, de 9, e começa a dizer assim, nossa, tem alguma coisa diferente aí. Por que será que é tão diferente assim? Né? Como é que e eu aí faço tem essa. Para ver os comentários? Eu não tô vendo. É normal não ver os comentários? É porque tu tá vendo pelo. Tu tá aqui pelo nosso ambiente, né? Aí tu não consegue ver os comentários daqui. É só se tu entrar. Não, tá aqui, ó. Vou colocar na tela. Eu não queria estar nesse ambiente, não. Eu queria estar no ambiente. Não, aqui na tela, olha só, a Renata falou, muito bom ouvir a vida real. Porque são histórias diferentes. Jéssica e Gabi, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu passei muito por esse processo, e acho que eu posso colaborar aqui também com esse comentário, da gente voltar 2 casos atrás aí do que a gente está conversando sobre enviar o orçamento, que para mim, o orçamento, ele começa com a intenção que o profissional tem ao se colocar no mercado, ao buscar cliente e tudo. Por quê? Porque a gente enfrenta internamente muitas barreiras de insegurança, de medo, de achar que não vai dar certo. Construído aqui na nossa... Né, você fala assim, eu vou fazer um post no Instagram, vai vir uma noiva, vai me procurar, aí vem aquela vozinha falando, mas você não tem experiência, mas o cerimonial tal na sua cidade é muito melhor que você, e o cliente vai preferir ele, porque o profissional vai te tirar o cliente e tal. Então, é muito importante, o profissional, ele está muito atento a isso, sabe? Essa intenção verdadeira de fazer com que a empresa dê certo, de se colocar no mercado e que esse orçamento dê certo. Como a gente organiza eventos, apresentar uma proposta, gente, é planejar um evento. É planejar um evento nos mínimos detalhes. O que eu vou falar quando a noiva fizer contato? Qual é o próximo passo? Como é que eu vou apresentar minha proposta? Como é que eu vou fazer ali na hora de... Eu chamo a apresentação de proposta, que é a hora do show. É a hora que é chance única de você fazer o casal decidir por você, ou do casal já decidir que você não vai estar no altar com eles. Sim. Né? Então, a hora do seu... E acaba que a primeira impressão realmente é a que fica. Tanto se você vai apresentar o orçamento presencial ou online, né? E tem muito a ver também com a crença limitante, né? Porque às vezes a gente tem umas crenças limitantes de achar assim, não, eu vou fazer esse... Tem gente que tem crenças de formas diferentes, eu acho incrível o cérebro do ser humano. Tem gente que posta uma foto e diz assim, pronto, vai bombar o meu Instagram. Vai chegar 2 noivas com esse post maravilhoso que eu acabei de fazer e ela vai me solicitar o orçamento. Tem gente que não, que pensa assim, eu vou postar e ninguém vai me ver. Então, as pessoas começam a pensar de forma diferente, né? Tem gente que fala assim, eu vou reunir com o cliente, mas eu fico nervosa na hora de encontrar com o cliente a primeira vez. E tem gente que fala assim, meu Deus, se eu enviar o orçamento pelo WhatsApp, o cliente não vai mais falar comigo, o cliente vai sumir, não vai me responder, não vai fazer mais nada, né? Então, cada um tem a sua crença limitante ali que te impede de fazer alguma coisa. Mas esses dias eu estava, esses meses agora, eu estava fazendo um curso e com as meninas todas de branco.
E elas falaram assim que muitas coisas têm a ver com o que a gente pensa e externa. Em que sentido? Ela estava contando que ela simplesmente não... Como é que é? As assistentes dela não estão incluídas no valor do cerimonial dela. Então, quando ela passa o orçamento para o cliente, é o orçamento do cliente e a parte o cliente tem que pagar o valor da assessoria, das assistentes de cerimonial. Para mim, isso é uma questão que não existe jamais a possibilidade, porque para mim é tão natural isso que tem que estar dentro. E ela falou o quê? Que para ela é tão natural que ela vende tranquilamente dizendo que não está no pacote dela as assistentes de casamento. Então tem muito mais a assessoria do casamento, né? Eu fiz mas aí tem muito mais a ver de como a gente pensa nisso e externaliza e coloca para fora isso para o nosso cliente, né? Então, se eu, Jéssica, eu preciso fazer uma reunião presencial, eu tenho que fazer o meu cliente entender que ele precisa sentar comigo para reunir, para eu passar um valor de assessoria. Se eu internalizo que eu tenho que fazer, que eu só atendo um cliente depois que ele sabe o valor do meu serviço, eu tenho que fazer ele entender que na minha apresentação, ele vai ter todas as informações que ele precisa, naquela apresentação ele vai ver o meu diferencial, que ele vai ver tudo que ele precisa e já vai sair de lá querendo marcar um café, que é que nem como eu falo na minha proposta, né? Então agora, bora marcar um café? E é engraçado, porque quando eu envio a proposta, vem um link automático com uma mensagenzinha automática, né? Jéssica, bora tomar um café. Então eu sei que o cliente chegou até o final da minha apresentação, né? Mas é aquilo, é como você como você internaliza isso dentro de você e passa para esse seu cliente, né? Agora, sim, porque você não vende o que você não compra, né? Exatamente. E um exemplo que eu gosto de dar, que eu assisti com certeza vocês já assistiram aqui O Aprendiz com Roberto Justus, que passava há algum tempo, né? E eu me lembro eu não lembro se foi na primeira ou na segunda edição, que aconteceu uma situação que, para mim, foi muito marcante. Eu estava saindo da faculdade de marketing e eu nunca esqueci daquelas palavras na minha vida, que o Roberto Justus, na final, ele virou para as duas meninas e falou assim, falou tipo assim, Gabriela, eu quero que você venda a Vânia agora. Por que eu devo contratar a Vânia? Aí a Gabriela, porque a Vânia é isso e aquilo. Aí, Vânia, por favor, por que eu preciso contratar a Gabriela? Aí a Vânia, porque a Gabriela é isso. Aí o Roberto Justus virou para as duas e falou assim, só por isso eu não deveria contratar nenhuma. Porque ninguém vende o que não acredita. Como é que você está querendo me vender? Vânia, como é que você está querendo vender a Gabriela se você não acredita que a Gabriela é quem merece essa vaga? Gabriela, como é que você quer vender a Vânia se você não acredita que aquilo entrou na minha cabeça como um murro, no alto dos meus 18, 19 anos, sei lá. E aquilo ficou gravado na minha mente. Então, se eu preciso fazer uma reunião presencial, mas o cliente não quer marcar reunião presencial. Não, é você que tem que... A culpa é sua. Porque é você que tem que mostrar para o cliente que você necessita sentar com ele, seja em vídeo, seja de frente mesmo, mas é você que precisa passar para esse cliente, né? E quando alguém questiona para mim assim, Jéssica, mas eu não sei fazer reunião online, a pessoa não vai confiar em mim. E geralmente é algum aluno meu que fala isso. E eu digo assim, como foi que tu comprou um curso meu? Como foi que tu fechou uma mentoria minha? Tu me conhece pessoalmente? Não, Jéssica, eu não te conheço pessoalmente. Então, alguma coisa eu fiz você entender que você pode confiar em mim para você pagar uma mentoria, para você pagar um curso meu. Então, é essa falta. O que eu preciso colocar na minha mente que eu preciso passar para esse cliente? É essa postura. Acho que não é nem questão de posicionamento, mas é essa minha postura com o cliente. Vocês concordam nisso? Exatamente. De conduzir o cliente no processo que você quer que ele vá. E não ficar à mercê do que o cliente quer. Então, por exemplo, se eu quero uma reunião online com esse cliente, eu gosto muito do WhatsApp porque eu posso mandar áudio e o cliente tem um contato ali mais próximo. Eu acho que o WhatsApp ele te traz essa possibilidade
Geralmente eu mando Sim. áudio, porque eu acho que quando eu gravo áudio, o cliente está ouvindo a minha voz, está sentindo a minha energia, está vendo o meu entusiasmo de atendê-los, e eu consigo colocar tom, eu consigo colocar, enfim, eu transmito pela minha voz o quanto a tua energia. A tua energia. A minha energia, exatamente. Ele consegue sentir. Exatamente. Então, todo o meu foco é voltado para vamos marcar um encontro online para eu te apresentar a minha proposta. Então, o meu foco, eu tenho vários argumentos para isso, eu tenho uma estratégia para isso, e eu tento realmente mostrar. E já tive cliente que falou, não, se você não me mandar a proposta, eu não vou eu não vou fazer a reunião com você. Eu falo, tudo bem, verifique com o seu noivo se esse também é um posicionamento dele, e qualquer coisa estou à disposição. Beijo, sucesso. Não que eu estou dispensando o cliente, não é isso. Mas eu não mando a minha proposta. Gatilho do desapego, isso, Vânia. Isso é uma gatilho mental do desapego. Eu não mando. Exatamente. Inclusive, né, ontem também foi comentado sobre a questão dos gatilhos, e eu gosto muito do curso da Jéssica, que ela fala dos gatilhos, porque eu acho que a Jéssica conseguiu introduzir para o mercado de eventos os gatilhos de uma forma muito leve, e eu, particularmente, eu tomo muito cuidado com o gatilho, com o uso do gatilho. Por quê? Porque muitos profissionais, ao usar os gatilhos, eles, cara, é tipo, tropeça no próprio gatilho daqui a 2 passos. Por quê? Sim. E a Jéssica, inclusive, no curso dela, ela ensina isso de uma forma muito leve. E, por exemplo, um gatilho que muita gente fala, né? E muita gente usa, que é da escassez e tal. Cara, você tem que tomar muito cuidado com esse gatilho. Muito cuidado. Muito. Eu, por exemplo, não é o tema de hoje, eu vou abrir um parênteses aqui muito rápido. Não, tu tá falando do meu curso, meu amor. Você pode abrir parênteses que você quiser. É porque eu sou sua aluna. Tu tá falando então bem do meu curso, tu pode abrir o parêntese que tu quiser. Então, assim, para mim, o gatilhos mentais é um nome voltado para o marketing digital, mas cara, é muito antigo, assim, os vendedores sempre usaram estratégia, aperto de mão, de jeito de falar, o que vender, isso é algo muito, muito antigo, não tem nenhuma inovação. O que a Jéssica fez foi adaptar isso para o mercado de eventos, que eu achei sensacional. E ontem, por exemplo, foi falado de valores, né? Então, um parênteses que eu quero abrir aqui. Quando eu termino a apresentação do casal, eu tenho todo um processo de conduzir para o valor. Então, eu falo dos meus serviços, depois eu pergunto se tem dúvida, depois eu falo dos serviços opcionais, pergunto se tem dúvida. Então, eu vou conduzindo os noivos. Eu não deixo os noivos chegar no final do meu orçamento, que eu falo assim, o meu valor é tal. Ah, eu fiquei com uma dúvida. Aquele serviço, não existe isso no meu orçamento, porque eu só saio daquela parte depois que o casal falou. Eu não tenho dúvida sobre isso. Depois que o casal falou, entendi. Então, o que eu faço? Eu dou o meu valor à vista, eu falo o meu valor parcelado e eu tenho um valor diferenciado para o casal que não desliga a câmera sem falar, Vânia, você é a minha cerimonialista. Então, esse gatilho, que eu não sei nem o nome que eu poderia dar para ele, Jéssica, mas assim, eu não faço, no dia seguinte, eu não faço aquele valor. Por quê? Porque, gente, os noivos se falam. Esse é o gatilho da escassez. Esse é um gatilho da escassez. É uma amiga que está é uma amiga que está indicando, e aí depois fala assim, a Vânia, ela fala que tem um valor diferenciado para você fechar na hora, mas se você ligar no dia seguinte, ela faz. Pode ficar tranquila. É só uma pressão para fechamento de contrato. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Você tem que colocar regras, você tem que ser Integridade define saber usar gatilho mental. Integridade é a palavra principal alinhada com gatilho mental. Exatamente. E outra coisa, os gatilhos mentais, eles te ajudam a acelerar o cliente a tomar decisões. Se você for bom em gatilhos mentais, isso vai te ajudar pra caramba de fechar contrato. Agora, construção de posicionamento e construção de credibilidade é algo que você tem que ficar muito preocupado. Porque são coisas diferentes. Muito diferentes. São coisas diferentes. As pessoas pensam que autoridade e credibilidade é a mesma coisa e não é. Porque eu conheço pessoas que têm alta credibilidade no offline, mas não têm autoridade nenhuma no online.
Ela acabou de começar um perfil no Instagram, então ela não tem credibilidade nenhuma ali no Instagram ainda, ela precisa trabalhar isso. Então, são situações completamente diferentes. E as pessoas falam assim, não, mas eu tenho 20 anos de cerimonial, eu vou chegar no Instagram e eu vou arrebentar de contrato. E eu digo, para tudo, apaga a luz. Tô só o TikTok dando aqui. Não é assim, né? Não é assim. São coisas completamente diferentes ali que tem que ser trabalhadas. Exatamente. Né? E é claro, né, gente, ninguém fecha contrato sem dar um show na apresentação do trabalho, né? Então, assim, se eu pudesse deixar um último conselho, o meu conselho é arrebente na apresentação, saiba tudo do teu trabalho, faça o cliente visualizar o seu trabalho acontecendo no evento dele. Eu falo que a apresentação da proposta, ela passa por 3 níveis, né? O nível que você mostra a importância do serviço, o nível que você apresenta para o casal por que aquele serviço é importante para o evento deles, e o terceiro nível, que é por que você é a pessoa certa para executar aquele serviço. Então, para mim, a apresentação, ela tem que passar por esses 3 níveis. Então, se eu pudesse dar um último conselho aqui, seria esse. Apresente a proposta dando um show. É isso. Mas é isso mesmo. E o que eu quero falar, encaixa nisso daí que a Vânia está falando também. De tomar muito cuidado, gente, porque quando a gente começa a ter já um tempo no mercado, você tem que tomar muito cuidado para não entrar no modo automático. Você perder o amor, perder o encantamento na sua apresentação. Com certeza. Eu falo isso porque se eu tiver naquele dia bad, que eu não tô bem, que eu não tô com energia boa, eu explico para o cliente e peço para remarcar. Por quê? Eu falo que eu tenho que estar na minha melhor energia, porque eu vou estar falando com ele sobre a realização de um sonho. Então, se eu tiver naquele dia lá que eu vou querer passar aquela apresentação rápido, que eu não vou ter empolgação, eu prefiro não apresentar, porque eu sei que vai ser uma reunião sem sucesso. Então, eu acho assim, que como eu já entrei no modo automático quando eu tive depressão, eu fazia tudo por fazer. E isso, eu fui vendo no decorrer das reuniões que ninguém sentia aquela vontade de me ter. E a partir do momento que eu tomei um choque... Porque reflete, né? Reflete como cliente. E hoje, todo mundo fala isso de mim. Fala assim, Gabi, a sua energia é diferente, a sua empolgação é diferente. Então, assim, igual, quando eu vou falar na minha apresentação, que eu mando um briefing para o meu cliente. Eu não falo, eu vou te mandar um briefing com várias perguntas para você responder para mim. Não, eu falo assim, e aí, eu vou te mandar um briefing com tudo que você imaginar. E a partir dele, você vai começar a imaginar o seu casamento. E aí você vai lá, eu vou te perguntar isso, eu vou falando as perguntas, numa empolgação, que a pessoa começa assim, caraca, eu nunca imaginei que eu tinha que pensar nisso. Então, eu falo, isso, sim, na minha mentoria, eu falo que é uma das partes que eu fiquei muito em dúvida se eu colocaria ou não na mentoria. E muitas das minhas mentorandas falaram, Gabi, foi uma das partes mais especiais para mim. Porque eu percebi, sem querer, que eu estava no modo automático. E que eu estava ali fazendo um curso atrás do outro, aprendendo muito a forma certa de ser, a forma certa, como que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Não existe. Eu perdi a empolgação, eu perdi o amor, eu perdi aquela energia que eu realmente precisava ter. E isso daí me fez chorar na mentoria, porque assim, eu fiz porque era uma coisa muito importante para mim e eu não imaginava que fosse tão importante para as outras pessoas. Então, é um conselho que eu deixo também para todo mundo. Isso tem a ver também, a Vânia falou que são 3, como é que é, Vânia? São 3 pilares, 3 né? níveis. Aí 3 níveis, isso. Eu trabalho alguns diferentes, né? Porque como eu faço o envio do orçamento todo online, aí as pessoas confundem com a pessoa diz assim, Jéssica, eu queria saber do teu serviço e eu enviar a apresentação. As pessoas acham que é isso que acontece, né? E, na realidade, não é isso. Eu tenho um script de vendas, que hoje, na minha cabeça, já é automático. Tem aluno meu que ainda vai lá ler e vai fazendo e tal, né? Mas, e uma coisa que eu preciso trabalhar quando eu estou no WhatsApp com o cliente é a conexão. Porque eu não envio o orçamento para o cliente antes de eu saber tudo daquele cliente. Eu até comentei numa das aulas passadas aqui
que eu recebi uma solicitação de um orçamento, um evento que eu fechei bem, fechei bacana. Aí a noiva chegou assim para mim, né? Ah, Jéssica, eu quero, não sei o quê. Aí eu disse assim, comecei a conversar com ela, fiz todo lá o script. Aí eu cheguei e falei assim, qual é a cor do teu casamento? Já pensou em tipo de decoração? Ela falou assim, meu casamento é branco e amarelo. Eu disse, beleza. Só que se eu não tento gerar conexão com esse cliente na hora de eu enviar um orçamento, é simplesmente um casamento branco e amarelo. É só um casamento branco e amarelo. E eu conversando com essa cliente, sabendo a história dela, com o noivo dela, ela me contou assim, não, porque todo mês, no nosso aniversário de um mês, meu noivo vem e traz um girassol para mim. E é por isso que eu quero meu casamento amarelo e branco. Ela me falou uma coisa que é muito pessoal dela. E que se eu não tivesse ali naquela conexão com ela, ela não teria me contado. E aí eu peguei, passando e tal, fui atrás, peguei uma foto de um cortejo ali cheio de girassóis, mandei para ela, pronto. Ela ficou encantada, e meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Jéssica, bora marcar pra gente fechar. Marcou, fechou, pagou, Pix, que a gente chama, tudo lindamente. Por quê? Óbvio. Porque foi gerada uma conexão. Então, não é simplesmente assim. Então, a gente tem aqui, são 3, eu, Gabi, Vânia, a gente tem 3 formas diferentes de fazer o envio desse orçamento. Mas tem que entender que é um processo de cada. Existe um processo de venda. Não é só enviar orçamento. Não é só dizer assim, então tá, vem aqui no meu escritório fazer uma reunião. Não é só isso. Porque às vezes a pessoa corta o cliente ali mesmo, né? E diz assim, eu queria saber do teu serviço. A pessoa, vem aqui no meu escritório. A pessoa, eu não quero, eu não tenho tempo. Aí a pessoa, tá bom. Não, tem que gerar uma conexão antes, você tem que conversar, você tem que entender, você tem que falar alguma coisa para esse cliente se sentir à vontade, confortável de se encontrar com você. O cliente nem te conhece, como é que ele vai confiar de marcar uma reunião com você? Às vezes a pessoa não tem escritório próprio, não tem escritório físico. O que ainda, quando a pessoa tem um escritório físico, a pessoa tem aquela segurança mais ali de repente, não, eu vou no escritório de uma pessoa. Agora, a maioria dos cerimonialistas não tem escritório físico. Não tem. Como é que você quer que a pessoa confie em você para fazer uma reunião presencial se você não gerou algo ali com essa pessoa pelo próprio WhatsApp? Porque eu converso ali, mas eu também mando áudio. Oi, fulana, minha energia lá em cima. Oi, fulana, não, olha, a gente vai fazer assim, 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 entendeu? E eu nem gosto, às vezes, quando a pessoa fala assim, eu posso te ligar? Eu nem gosto, porque não fica registrado. Não sei por quê, não fica registrado, eu gosto das coisas registradas, entendeu? Uma coisa que eu não trabalho, mas que eu vou conversar com ela, na sexta-feira, com a Aline, que ela fala muito que ela trata tudo por e-mail. Eu não consigo trabalhar por e-mail. O WhatsApp também dominou minha vida. Eu não consigo. Eu vou falar com a Aline na sexta-feira aqui, que vai estar ela, o Vinícius e a Tâmisa, né? Eu não consigo trabalhar por e-mail. Eu acho muito frio. Eu não sei porque eu acho muito frio. E eu, pelo WhatsApp, não, que eu tenho esse contato com o cliente, e eu não perco, não, minha filha, porque depois eu pego e envio toda a conversa por e-mail, fica salvo na minha nuvem. Não é uma conversa que eu perco, não. Mas eu acho que a minha forma de trabalhar é assim, tipo, WhatsApp para dúvidas rápidas. Agora, informações importantes é tudo dentro da plataforma de gestão de eventos que a gente utiliza ou dentro do briefing. Eu sempre explico para os noivos, olha, gente, hoje tem, se eu não me engano, 45 eventos em andamento. Então, você pode me informar aqui que, Gabi, eu não vou querer uísque, só espumante, eu vou te informar quantos espumantes, mas não significa que lá na frente você não tem que responder isso lá no briefing para mim, porque eu não vou lembrar de tudo que a gente conversar aqui. O WhatsApp é uma forma rápida de eu te ajudar, né? Da gente não ter que entrar toda hora na nossa plataforma e ter que ficar lendo todas as informações e tal. Mas tudo que é de importante é no briefing ou na plataforma. O WhatsApp é uma forma rápida para facilitar a nossa vida, né? Que eu acho que o casal não navega e manda mensagem, Gabi, eu tô aqui olhando esse espumante, qual que você acha melhor? Não, compra tantos desse e tal. Então é mais prático, né? Eu uso a plataforma de eventos, mas eu tenho um grupo com os noivos, né? Então, o noivo,
Total. Meus noivos não têm tempo para estar alimentando a plataforma. Porque por mais que eles tenham acesso à plataforma, eles não têm tempo de subir o comprovante de pagamento. Não é. Eu não, então, tenho, eu não tenho coragem de dar esse trabalho para os noivos, assim. Exatamente, eu não tenho nem essa coragem. Noivos, eu vou lá, eu coloco as informações, porque eu acho, por exemplo, né, a Gabi até falou que faz, e de novo, né, gente, não é o jogo do certo e errado, é o jogo de como cada um trabalha. Eu, por exemplo, quando eu fecho com o casal, eu convido eles para a primeira reunião de alinhamento. E ali eu faço uma série de perguntas de uma forma bem informal e vou registrando tudo, mas eu não tenho coragem de mandar um brief para o casal, por exemplo, gigantesco, para eles ficarem respondendo um monte de perguntas. Eu imagino o trabalho que isso dá para o casal. No início do planejamento, pode até ser que o casal empolgado e tal, eles vão ali e preenchem, mas eu já vi vários relatos de, não, a pessoa quer que eu preencha uma coisa para ele, o próprio fornecedor, por exemplo, manda a noiva preencher esses dados aí e me mandar aqui. Falo, tá, eu vou responder aqui para você. Por exemplo, eu vou indicar um profissional para a noiva, eu já mando o link do Instagram, eu não tenho nem coragem de mandar o Instagram do profissional, eu já mando o link, porque é só ela apertar e acessar o Instagram do profissional. Então, assim... eu tenho dois briefings que eu mando. Né? Eu tenho 2 briefings que eu mando, mas que não são gigantescos, né? Eu tenho 2 briefings. O primeiro, ele é para eu conhecer mesmo o casal. Quando eu já fiz tudo isso pelo WhatsApp, eu não mando esse briefing. Eu não mando de jeito nenhum. O briefing inicial eu faço presencialmente também. Isso. E o segundo briefing que eu tenho, ele é o briefing de roteiro do evento, que ele não sabe que ele está montando o evento para mim. Exatamente esse. Que é quando ele nome, telefone, padrinhos, quem que vai fazer cada leitura. Qual é a música que vai entrar o padrinho. A gente monta o roteiro. Então, é por isso que eu falei que quando eu mando o briefing para eles, eles começam a enxergar o evento deles. Mas eles não sabem que automaticamente a gente já está criando o roteiro. Por que eu faço isso? Porque eu acho assim, que se eu for fazer todas essas perguntas com eles presencialmente ou online, né, que seja, eu vou tomar tanto tempo dele e acaba se tornando uma reunião cansativa. Então, eu mando para eles terem um tempo hábil ali para poder responder tudo com calma. Quando eles vêm até mim, eu já estou com um roteiro pré-definido. Então, eu só vou ajustando de acordo com as vontades deles, entendeu? E eu não fico uma reunião chata, cansativa para eles, nem para mim. E sabe como eu comecei a fazer isso? Quando eu percebia que eu passava uma reunião de 1 hora, 1h30 para montar um roteiro. Aquilo estava me cansando. Porque eu chegava para o cliente, não, então, olha, agora a gente vai aqui colocar o nome dos padrinhos. Qual é o nome do padrinho qual é o nome dos padrinhos da noiva? Aí anotava. Qual a música? Aí a pessoa ficava, não sei qual é a música. Não sei o quê. Eu comecei a me irritar com aquilo eu mesma. Porque para o noivo e para a noiva é a primeira vez que ele está fazendo aquilo. Mas para mim é sei lá, eu acho importante a gente falar que se a gente não criar processos dentro da nossa empresa, tudo começa a entrar na rotina. E isso acaba fazendo com que a gente perca certas empatias em alguns momentos que a gente precisa. E a Gabi falou de empatia, e é uma coisa que eu me lembro também, que quando eu completei 10 anos de empresa, que eu pensei assim, vou fazer uma festa, vou fazer alguma coisa para comemorar, e eu tinha bastante evento, estava cobrando já o valor que eu queria, e eu pensei assim, cara, o que eu vou comemorar com 10 anos? Eu não conseguia mais chorar no casamento, não conseguia mais... Eu sempre digo que eu estava igual aquelas enfermeiras, que quem tem filho sabe, quando é criança recém-nascida, que a enfermeira pega a criança e faz assim, ó, pá, vai dar banho e faz assim na criança, ó, aí lava a criança, e a gente pega na criança, meu Deus, a gente só falta, meu Deus, né, e a enfermeira, pá, 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 e eu dizia, gente, eu tô assim nos casamentos, eu preciso fazer alguma coisa, e eu tive esse estalo durante um casamento, que eu chorei nesse casamento, e eu disse, meu Deus, o que teve de tão diferente nesse casamento? Assim, praticamente não teve nada. Para a gente que já trabalha com tanto tempo com casamento, a gente já sabe ali o percurso, né? Mas eu pensei assim, não é porque eu me toquei que estava faltando alguma coisa.
Eu entendi que estava faltando alguma coisa, né? Então, muitas vezes, a gente tem que criar processos, sim, para apresentação. O que te irrita? Porque tem coisa... Assim, ó, eu sempre digo, você tem que ouvir sua equipe, você tem que ouvir a sua gestão. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela odeia colocar o corsage. Ela odeia do fundo do coração dela colocar o botanier lá, o corsage. Ela odeia. E eu fui fazer uma pesquisa com a minha equipe. Eu digo, vem cá, o que tu gosta e o que tu não gosta de fazer? Ela disse assim, olha, Jéssica, me põe para fazer tudo, me põe até para passar um pano no chão, só não me põe para poder costurar aquele negócio. Eu disse, beleza. Então, quando a gente começa a entender aquilo que a gente não... Porque você não vai gostar de 100% do evento que você faz. Tem alguma coisa ali que você não gosta, tá tudo bem. Então, você tem que delegar a função. E tá tudo bem. Né? E a mesma coisa em relação ao processo. Então, eu fazer essa pergunta, fazer uma reunião de roteiro, isso estava me tirando a minha paz. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei até a fazer um formulário no Google Forms, até hoje eu uso a plataforma, né? Mas eu fazia no Google Forms, tá, para poder mandar e tal, porque ficou mais prático, né? E a mesma coisa do orçamento. Eu reunia com a pessoa, então eu não tinha autoridade presencial, eu não conseguia passar isso para o meu cliente. E isso me tirava a paz. Por quê? Porque eu fazia o cliente chegar online comigo, presencial comigo, e o cliente não fechava. E por eu ser muito nova, achava que eu cobrava caro, mesmo eu sendo a mais barata na época. Então, eu tive que rever aqui. Então, você que está aí precisa rever também essas coisas, né? Qual é o seu momento? O que você está passando agora? Qual é a sua necessidade nesse momento? Em como você precisa, como você pode fazer o envio desse orçamento e de conhecer essa pessoa. E eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, seguinte. Tem um assunto que é meio polêmico no nosso setor, que é o seguinte: orçamento personalizado. Vocês trabalham, concordam com o orçamento personalizado ou vocês já têm um valor fixo de cobrança? Eu tenho 3 planos, né, que tem o valor fixo deles. Porém, é igual eu falei. Vão ser igual aqui, como é no interior, a gente ainda tem muito casamento, né? Tem então muito casamento que era para 600 convidados. Então, eu sempre já coloco uma equipe que é para um casamento de até 400 convidados. É para 500? Então tem que aumentar mais 2 assistentes. No interior é a cidade inteira que vai para o casamento, né? Menina, que trem pega. Outra coisa, é numa chácara dentro praticamente da cidade, tá incluso. Agora é uma chácara 40 quilômetros da cidade, tem um valor a mais. Então, é dessa forma que eu personalizo, né, de acordo com a realidade de cada cliente. E aquilo que eu falei, por exemplo, é um casamento que está dentro dos padrões, beleza. Agora é um casamento que vai ter mesa marcada, que aqui quase não tem. Então, eu não coloco equipe para mesa marcada. Mas um vai querer, então eu tenho que aumentar a minha equipe. É aquele casamento que vai ter chinelo, que vai ter livro de assinatura, que vai ter adereço, que vai ter 3 bandas, que vai ter isso, aquilo. Eu mostro pro casal a minha equipe. Então, enquanto uma faz isso, você tá vendo que tá aí faltando? Então, para te atender bem, eu preciso de pelo menos X assistentes, e isso vai ter um custo extra de tanto. Então, assim, até na minha passagem de orçamento e fechamento, e no meu contrato, eu falo que a equipe é composta por tantos assistentes, podendo ser alterado de acordo com a realidade do roteiro após a montagem dele. E aí eu nunca tive problema com relação a isso. E você, Vânia? Eu tenho um valor padrão por número de convidados e eu personalizo de acordo com os detalhes do evento, igual a Gabi falou. E eu tenho uma planilha financeira que eu sei o limite que eu posso chegar. Então, assim, né, tem um valor ali que eu tenho que tirar para mim quando eu fecho o contrato, tem o valor da equipe, tem o valor de todos os custos. Então, eu sei que aquele meu teto ali é o teto que eu posso negociar até onde eu posso negociar ou não. Custo então, fixo, custo variável e mais as outras. O teto não, você tem o piso, né? Que é o mínimo que você pode, né? Eu tenho um valor que daquele valor, abaixo daquele valor eu não fecho. Então, eu tenho a margem de negociação. Eu tenho, esse valor é para 200 convidados. Se o evento é para 250, aumenta uma recepcionista.
Ah, eu quero setorização, aumenta isso. Eu quero uma pessoa na prévia acompanhando a noiva, então é mais isso. Mas eu gosto muito, eu tenho uma lista até um pouquinho grande de serviços opcionais, que eu coloco isso na minha proposta. Por quê? Eu não quero correr o risco que já aconteceu muito comigo, da noiva virar para mim no meio do processo e falar assim, mas eu achei que isso era trabalho de cerimonial. Aí eu falo, eu te ofereço isso como serviço opcional, vai lá no seu contrato, na sua proposta que você vai ver. Então, ao longo dos anos, eu fui vendo o que as noivas, de vez em quando, falavam, mas eu achei que isso era trabalho de cerimonial, e serviços também que eu não concordo de oferecer, mas o mercado em Brasília oferece. O que é que eu faço? Eu coloco como opcional. Se o cliente quiser contratar, ele contrata. Então, eu gosto de serviços opcionais. É igual aqui, eu penei muito, por muito tempo, com a famosa frase que todo cerimonialista ama falar, que é o quê? Nós ficamos até o final da sua festa. Isso é uma pegadinha tão grande, se você não tem isso amarrado em contrato, que só te causa dor de cabeça depois. Porque eu fico sim até o final da festa, mas o meu tempo de trabalho são X horas. Se você quiser fazer mais horas, você vai ter que pagar hora extra, porque realmente eu preciso ficar até o final. A Gabi quase tomou um susto achando que eu saía no meio da festa. Não, Gabi. Vai embora? Porque tem, Jéssica. Em Brasília tem cerimonial que abriu pista de dança. Adeus, noiva. Tchau, noiva. Mentira. Para vocês terem uma ideia, eu sou tão sistemática com tudo, eu friso muito, que na minha proposta, na minha apresentação orçamentária, eu coloco o tempo de festa, eu coloco a equipe, no meu contrato eu coloco o tempo de festa, a equipe, o valor de hora extra. A gente vai falar sobre contrato amanhã com o doutor Felipe aqui, então você que tem dúvida sobre contrato, já prepara, porque amanhã o doutor Felipe vai regaçar tudo, entendeu? Eu vou até fazer no meu contrato, eu tenho uma cláusula só de itens que eu não faço, Vânia, para não deixar essa brecha de, eu achei que vocês faziam. Não buscamos docinhos, não fazemos entrega de vestido de noiva, não fazemos isso. Tem uma lista de itens lá que a gente não faz. Eu ouvi isso uma vez, Gabi, sim, de ter uma cláusula dizendo que não faz. Só que eu achei isso tão complexo que eu decidi optar por aumentar a minha lista de serviços opcionais. Por quê? Porque falar que não faz, cara, você tem que abrir muito leque. Eu não limpo vômito de convidado no meio da festa, eu não... você abre muito. Não, porque assim, a gente tem uma coisa na hora da venda, uma dica de venda. Dica de venda. A gente não pode usar palavras negativas na hora da venda. Então, tem que tomar um cuidado com essa história de não faz isso. Melhor colocar os itens extras para poder a pessoa pagar do que colocar o não faz isso, né? Mas eu entendi o que a Gabi quis dizer ali. Não, mas isso foi até orientação do meu advogado, até o próprio Daniel também orienta sobre isso. Ter cláusulas excludentes, que ele fala, se eu não me engano, de itens que os casais vão pedir e não faz. É porque esse tipo de coisa, às vezes, pode prejudicar a venda. Entendeu? Aí eu acredito nisso. Contrato. Eu já fechei o contrato. Eu já conquistei o cliente. Eu só oriento. Eu falo, olha, só assinando o contrato. Oi? Mas quando ele está assinando o contrato, ele está ali lendo, né? Eu não faço isso, eu não coloco docinho na forminha, eu não busco isso, eu não faço isso. Para mim, quando ele está como opcional e o cliente fala assim, você entrega meu vestido depois? Entrego. Lá no seu orçamento, se você for olhar, eu cobro uma taxa de R$250. Você quer contratar esse serviço? Eu posso fazer esse serviço para você tranquilamente. Então, assim, porque até onde eu sei, tá, Gabi? Eu ouvi isso do doutor Daniel também, mas, assim, para mim, o que não está contratado não é minha obrigação de fazer, de executar. A princípio, a noiva está contratando aquela lista de serviços que está incluso no meu pacote e que ela contratou. Tá fora disso, é serviço opcional, ou não é minha obrigação. Então, se não está escrito, ela não tem como me cobrar. Mas eu coloquei como serviços opcionais, assim, coisas que até o próprio mercado fala, não, cerimonialista tem que fazer isso. E aí eu falo, olha, então, tá bom, então é opcional.
o mercado está oferecendo, então vai ser um serviço opcional. Mas, assim, não, de novo, né, gente? Mas não... Não, mas é isso que eu ia falar, né? Porque essa questão da hora extra, eu penei por muitos anos. Porque esse cara, eu falei que ia ter que ficar até o final, agora a noiva foi lá, contratou 6 horas, 7 horas, 8 horas. Porque, assim, só para vocês entenderem, aqui na minha cidade, a gente, aqui no meu estado, na verdade, os eventos máximos, eles são para 200 pessoas. Os salões de recepção, eles são para 200 pessoas, 250 pessoas, é isso. Quando tem um evento para 300 pessoas, já é um evento mega, entendeu? Já é um evento mega. Só que há alguns anos já as pessoas vêm fazendo eventos para 100 pessoas. E não é um mini wedding para gente. Para gente, um mini wedding é um casamento de 30 pessoas, 40 pessoas. 100 pessoas não é um mini wedding. Não é. Aqui não é. Aqui é um casamento normal. 100 pessoas é um casamento normal. E aqui o nosso horário de trabalho é o quê? Se for festa, aniversário, são 5 horas de evento. E se for casamento, são 6 horas de evento. São Paulo, eu sei que são 8, 9, 10 horas de evento. Né? Então tem a Aqui ver são também. 5. Aqui são 7. Aqui são 7, então. Aqui é 5 e casamento 6, porque a pessoa ganha 1 hora a mais por causa da cerimônia, né, em si. E aí a gente. Então, eu coloco hoje lá em casamento que o quê? Que são 6 horas de serviço, a hora extra é tanto, devolução de vida é tanto, assistente extra é tanto, acompanhante da noiva que está incluso no pacote Master Blaster Topzera, né? É tanto, se a pessoa quiser. A montagem sempre tem RSVP, sempre tem, que é uma coisa que eu já incluí nos meus, né? Ensaio é uma coisa que eu faço questão de ter. Então, todos os meus pacotes têm ensaio de casamento. E eu sei que tem cerimônias que não gostam de ensaio. Não abro mão de jeito nenhum. Mano, é meu momento. Pai, com padrinho, é meu momento. Na festa a gente não tem isso. Então, quando é na festa... É a minha chance de fazer o evento dar certo. Você faz ensaio com os padrinhos? Faço. Não, eu não faço com os padrinhos. Eu faço com os pais e com os noivos. Eu não abro mão. Não, pais, noivos e se quiser damas e pajens. Padrinhos, não. A gente tem uma cultura muito grande. Não, dá muito trabalho. Não, os padrinhos querem estar. Então, eu tenho foto, por exemplo, com um padrinho que está me carregando no colo. Os padrinhos foram me chamar ali para fazer festa e eles estão tudo me carregando no colo. Porque eles se tornam meus amigos. E depois eu faço festa com o padrinho tudinho. São muitas vantagens de fazer o ensaio. São muitas vantagens. Do casal ficar mais seguro no dia, você conquistar a confiança dos pais, mostrar que você sabe fazer o que você está fazendo ali. Tem pais, quantas vezes eu vi os pais depois do ensaio falar assim, ai, depois do ensaio eu fiquei tão tranquila, eu fiquei tão segura em ver você falando como é que vai ser no dia. E os próprios noivos, tadinhos, como é que segura buquê, como é que troca de lugar, como é que se posiciona no altar. Imagina, eles não passaram por todo esse, vivenciar esse processo. No meu contrato tem uma cláusula, eu não faço casamento sem ensaio. Não, e sabe o que é interessante? Assim, não estou defendendo o ensaio porque eu sei que muita gente não faz, tá? Mas como a gente trabalha, né? Uma coisa que é muito interessante quando eu faço o ensaio com padrinhos é que no final a gente faz quase uma fraternização, entendeu? Na hora lá do corredor eu faço todo mundo bater palma, gritar e todo mundo sai alegre, feliz, pega o meu contato. Menina, é uma festa pré-casamento. No dia, parece que eu sou amiga de todos os padrinhos e madrinhas. Chego, e aí, Jéssica, olha como ela tá bonita. Minha, é um negócio, mas acho que tem muito a ver com o meu jeito também de ser e de lidar com essas pessoas, porque a personalidade da cerimonialista, da assessora, também conta muito em cada serviço que você vai colocar como padrão e como opcional no seu padrão ali de casamento e tal. Então, aqui, por exemplo, no meu orçamento, está incluído a capital, e está incluída as 2 cidades vizinhas, que é a cidade onde eu moro, que é Ananindeua, e Marituba, que é, tipo, mas são cidades, né? Mas é cada uma 15 minutos uma da outra, porque são cidades muito próximas. Agora, o pessoal começou a fazer casamento na praia agora aqui. Lindo, perfeito. Mas são 2 horas de viagem, 3 horas de viagem. Então, lá está que o deslocamento é por conta do cliente. Né? E a gente vai conversar sobre isso amanhã com o doutor Felipe, que as linhas pequenas, as letras pequenas, elas não podem ser pequenas no nosso contrato. As letras pequenas não podem ser pequenas na nossa apresentação de serviço, ela tem que estar na apresentação. E eu defendo que tem que estar na apresentação, e não só quando o cliente bate o contrato. Porque quando o cliente vai no contrato, ele pode se sentir enganado até. Tipo, poxa, mas você não me falou que tinha isso. Você não me falou que tinha aquilo.
Essa questão do contrato, outra coisa que eu acredito que eu sou diferente da maioria, é que a maioria manda o contrato para o casal. Eu não mando. Eu leio entre aspas, cláusula por cláusula com o meu casal, para depois não falar que, eu não vi isso, eu não sabia disso. Então, na reunião normalmente online, né? Então eu falo, então vamos lá, então a cláusula primeira, né? Dados do contratante, então que todos os seus dados, vamos conferir se está tudo certo, por favor. Conferimos. Dados do contratado, então aqui do objeto, tem o tal. Aí eu leio tudo. Tem alguma dúvida? Não. Então, pronto. Então, por isso, o meu contrato, ele é muito grande. Eu coloco o máximo possível de informações do que está incluso e do que não está incluso. Mesmo, como diz, não existe o certo ou o errado, cada um acha de uma forma, mas eu acho muito importante eu colocar o que não está incluso, porque eu já tive problemas com casais querendo coisas que não estavam ali, né, descritos que não estava, porque a maioria dos outros cerimoniais daqui de Patos fazem, e aí eles falavam, não, mas você falou isso na apresentação, ou seja, às vezes ouviu de um outro cerimonial isso, e confundiu, e falei, bom, não, então tá, pode deixar que eu faço. Então, eu gosto de descrever ao máximo tudo no meu contrato, passo tudo com eles, tem alguma dúvida? Não. E hoje a gente faz a assinatura digital com o reconhecimento jurídico. Eu não leio tudo, mas tem algumas cláusulas ali que eu leio que são, assim, que para mim são importantes. Eu leio tudo. Para mim, que é qual? Direito de imagem. Essa cláusula eu faço questão de mostrar para o cliente a cláusula do direito de imagem, que eu tenho o direito de imagem dele, que ele me cede esse direito de imagem para eu divulgar no meu site, coisa, tudo, né? A questão de cancelamento. E eu tô com um problema com uma noiva, com uma cliente recente, mesmo estando em contrato. Mas é porque tem gente também que é filha da mãe, né? Que bate pé, enfim, né? Mas tem a questão de cancelamento, os itens opcionais. Esse é um dos que eu mais reforço. Porque, no geral, o cliente ele não está preocupado com a quebra de contrato, porque ele não vai cancelar o evento. Agora a gente está num período diferente, né? Mas, no geral, ele não está preocupado com o cancelamento do contrato, né? Agora, com os itens extras, que vai chegando próximo do evento, e mesmo que a gente já tenha falado que era necessário antes, e ele não queria contratar, ele não queria fazer, e aí ele começa a lembrar, aí começa a querer jogar tudo no nosso. Né? E aí essa questão de você falando assim, que você está tendo problema com o cliente que não quer, que quer o dinheiro de volta e tal, porque a gente estava falando antes, o meu contrato, uma outra coisa que ele sempre teve, que é diferente, acredito eu, ele é fracionado. Então, eu coloco assim, que a gente trabalha em 4 etapas. Então, a minha primeira etapa é criação do contrato, liberação da plataforma, briefing inicial, etc. Isso vale a tantos % do meu contrato. Etapa 2, isso, tantos %. Então, eles conseguem enxergar, né, que realmente existiu aquele trabalho. Então, assim, não tem como eles falarem assim, eu quero o meu dinheiro de volta porque você não trabalhou. A partir do momento que eu fiz o contrato, que eu criei a plataforma, que eu fiz a planilha de previsão orçamentária, que eu liberei... Então, tudo é fracionado, entendeu? Então, na hora que eu mostro para ele, eu falo, olha, se a gente olhar dentro do contrato... Eu cumpri, vamos supor, 70% do valor, né? 70% do meu serviço. Ficou faltando praticamente só o ensaio e o dia. Então, é por isso que eu não tive nenhum casal me questionando devolução de valores. Que eu tive 12 anos e eu nunca tive uma pessoa assim. É o que eu digo, sempre tem uma hora que vai chegar um doido que saiu de algum lugar. Isso faz a gente aprender. Eu digo, sempre vai ter algum doido que vai chegar de algum lugar, entendeu? Mas eu já meti no advogado, tá tudo certo. E aí... isso que a Gabi colocou de fracionar, eu também ouvi algumas pessoas no mercado falar sobre isso, e eu acho, assim, bastante interessante, e principalmente uma coisa que é muito importante todo mundo saber, inclusive, defender isso. A partir do momento que o casal fecha contrato com você... você já merece, no dia seguinte, você já merece a multa contratual, mesmo que você não tenha começado a trabalhar, por quê? Nós trabalhamos com exclusividade de data. Então, a partir do momento que você bloqueou a data para aquele casal, você começa a dizer não para todas as outras possibilidades de eventos que aparecem na sua empresa. Só aí
você já merece multa contratual. E tem muita gente que não sabe defender, senão o casal fala assim, eu fechei com você tem só 2 meses, você ainda não fez só essa porcentagem aí de trabalho, você me devolve todo o meu dinheiro. Gente, não é assim que funciona. A partir do momento que você bloqueou aquela data, no dia seguinte você pode dizer não para 2, 3, 4 noivas. E aí? Quem é que te paga depois por aquele casamento que você disse não? Então, você já merece a multa contratual no dia seguinte, só porque o casal bloqueou a data com você. Então, isso é muito importante. Olha, a Eliane está perguntando aqui, mas o cerimonial não tem que fazer a vistoria de todo o material no final da festa? Isso entra em hora extra? Não, Eliane, não entra. Não. A hora extra, ela conta como tempo de festa. Então, se o cliente... a festa está para acabar às 3 horas da manhã. Aí o cliente resolve que ele quer mais 1 hora a banda tocando lá. Festa acontecendo, bebida rolando, DJ. Isso. Aí ele vai pagar hora extra para o garçom, para o buffet, para o cerimonial, para a banda, para o manobrista, ele vai pagar a hora extra para todo mundo. Quando termina a festa, aí era 3 e terminou 4. 4 da manhã terminou a festa, a contagem do material, entrega do que precisa ser feito, aí isso é trabalho do cerimonial. Só que a hora da festa, a festa acontecendo, é que a gente conta como hora extra. Entendeu? Então a gente não pode substituir a contagem do material pela contagem, pela festa rolando, entendeu? Então são situações diferentes aí. Vocês concordam, meninas? Com certeza, é isso mesmo. Sim, né? Aqui são 7 horas de festa, né? Então tem mais 1 hora de cerimônia, mais 1h30 que a gente chega antes na igreja, né? Tirando a minha equipe que fica na parte de produção de montagem, né? E depois que acaba a festa, ainda tem a parte da conferência e desmontagem. Aí a gente trabalha pra caramba, viu? E ainda pergunta por que a gente tem que pagar caro para assistente. Cá para nós falar que cerimonialista não trabalha, eu vou te contar. Meninas, eu preciso deixar vocês. Calma, eu já vou me despedir, porque a gente, 1h30 aqui é nosso limitizão aqui. A gente fala demais. A gente fala pra caramba, ó. Quero muito agradecer vocês aqui, agradecer Gabi, Vânia, foi um prazerzão ter vocês aqui. Sabe, vocês moram no meu coração. A gente se uniu por um problema aí do destino, né? Enfim, como a Maíra fala, né? A gente se uniu por uma ocasião ruim, mas a gente pega e faz uma limonada. A gente se uniu por causa de pirataria dos nossos cursos, né? Mas hoje a gente está aqui, todo mundo feliz, amigo, conversando. E eu quero muito, muito agradecer vocês, tá? Que eu tenho certeza que vocês contribuíram muito aqui para o pessoal que estava aqui, que passou por aqui. E agradecer demais, demais vocês. Eu que agradeço. Obrigada de coração, Jéssica, pelo convite. Você sabe que eu amo sua risada e você. Sou sua fã. E a Vânia também, eu sempre falei isso para ela, assim, a energia dela, a sabedoria dela. Eu amo estar sempre aprendendo com ela. A Vânia me dá calma. Nossa, é uma chiquérrima, né? Uma postura, e nós duas toda... Mas, enfim, sempre aprendo muito com vocês duas. Sou muito grata a Deus que, no meio da minha dor, eu tive a oportunidade de conhecer vocês e aprender tanto com vocês. Obrigada de coração, viu? Eu também espero ter ajudado aí. Eu também sou super grata. A gente vai fazer mais vezes. Eu também quero agradecer, agradecer a Gabi, agradecer a Jéssica pela ideia genial, pela disponibilidade e de nos dar, né, a oportunidade de estar falando aqui para a audiência dela. Então, muito obrigada mesmo. E Gabi, eu também sou super sua fã, assim, eu acho você uma gracinha, eu não conheço o teu trabalho atuando, mas como você fala, a gente já vê, assim, em você toda a credibilidade que você merece. Então, eu te desejo todo o sucesso do mundo, de verdade, assim, do fundo do meu coração, viu? Parabéns. E, Jéssica, você é top das galáxias, viu? Beijo. Sem pavulagem. Ó, bata um print aí, marquem a gente lá no Instagram, tá? Amanhã nós temos o Dr. Felipe. Isso que a gente falou de contrato aqui já vai servir para amanhã já bastante coisa. Então, ó, Vânia, muito obrigada. Beijo para você. Beijo. Gabi, um beijo para tu. Beijo, beijo, beijo. Viu, gente? Então, ó, amanhã, tá?
8 horas da noite, ó. Já não vou nem vai para o Instagram, gente. Já vem para o YouTube, que a gente já sabe que o YouTube tá top aqui, lá no Instagram a gente está tudo daquele jeito. Então, ó, amanhã, 8 horas em ponto, já vem, porque amanhã a gente vai ter um papo com o Dr. Felipe sobre o que ter no nosso contrato, cláusulas de contrato, sobre questão de rescisão, tudo a gente vai conversar com o Dr. Felipe amanhã, 8 horas, e você não pode perder, beleza, gente? Ó, beijo para todo mundo, te espero amanhã às 20 horas em ponto, tá bom? Beijo!